Oi, gente. O escritor Paulo Coelho rebateu falas de Tabata Amaral nas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês o que é que a Tabata falou e vou mostrar o vídeo que o Paulo Coelho postou para rebater a fala dela. Isso está repercutindo em vários lugares. Aqui temos a revista Fórum, no Terra, Paulo Coelho rebate. Aqui no Globo, olha só, Paulo Coelho rebate Tabata Amaral e tal. Enfim, o que é que disse a Tabata Amaral? A Tabata Amaral disse isso aqui, ó. Tabata afirmou que falas como essa só alimentam mais ódio, com mais ódio, essa tragédia e nos afastam de seu fim. Muito pelo contrário, viu, Tabata? A fala de Lula faz parte de uma pressão internacional pelo cessar-fogo. Isso mostra que você não entende de política externa também não, né? E também defende os interesses, né, da classe dominante ao ter sido favorável à reforma da Previdência. Todo mundo lembra disso, né? Aí ela disse: lamento profundamente o comentário feito hoje pelo presidente Lula. Comparar a guerra atual ao Holocausto. Pausa. Guerra atual, o que acontece em Gaza não é guerra. Tem um grupo de pessoas armados, um exército, contra civis desarmados. Isso não é guerra, isso tem outro nome, viu, Tabata? Mas enfim. No qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista, é errado e irresponsável. Temos milhares de pessoas em Gaza sendo sistematicamente assassinadas. Você não vê nenhum paralelo, não? Mas enfim. Ela diz: precisamos de um cessar-fogo urgente na Palestina e na liberação dos reféns israelenses. O cessar-fogo tem que ser o cessar-fogo de Israel, viu? O número de vítimas é inaceitável. E sabe quem está lutando pelo cessar-fogo? O Lula. E sabe quem está criticando aquele que está lutando pelo cessar-fogo? Você, Tabata. Mas aí o Paulo Coelho compartilhou, gente, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tem legendas, mas eu também vou traduzir, né? De um filho, né? De pessoas que foram vítimas do Holocausto, respondendo, falando sobre a violência de Israel. E escutem o que ele diz. Father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Os pais dele estiveram em campos de concentração. O pai dele teve em Auschwitz. A mãe teve em outro campo de concentração. Vamos seguir. Every single member of my family on both sides was exterminated. Todos os membros da família dele, né? Cada membro da família dele foi exterminado. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. Os dois pais dele tiveram na revolta do gueto de Varsóvia. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents E é exatamente pelas lições que meus pais me ensinaram taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against que ensinou a ele e ao irmão dele que eu não ficarei em silêncio quando Israel cometer seus crimes contra os palestinos. É exatamente pela família dele ter sofrido isso que ele não vai ficar em silêncio. the Palestinians. And I consider nothing more despicable E eu não considero nada mais desprezível que usar o sofrimento e o martírio deles, né, da família de pessoas como a família dele, than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture para tentar justificar a tortura, a brutalização, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. a demolição de casas que Israel comete diariamente contra os palestinos. Essa é uma pessoa que tem autoridade moral para falar sobre isso. Mas enfim, vamos seguir. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. Eu me recuso a ser amedrontado e intimidado pelas lágrimas que essa moça estava fazendo nesse debate com ele, né? If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians. Se você tivesse qualquer coração, você estaria chorando pelos palestinos. Not for what's been done.
é uma fala bem forte. É uma fala bem forte. Foi essa fala que o Paulo Coelho utilizou para criticar a Tabata Amaral, né? Enfim, né? O escritor compartilhou um vídeo de um pronunciamento de um filho de vítimas, né? Ele afirma de maneira emocionada que, exatamente pelas lições que meus pais me ensinaram e aos meus 2 irmãos, que eu não ficaria em silêncio quando Israel cometer seus crimes contra os palestinos, né? E, de novo, e que considero que não há nada mais desprezível do que usar o sofrimento e o martírio deles para tentar justificar. E aí vocês ouviram, né? Enfim, é isso daí. Olha, o Paulo Coelho está coberto de razão, né? E a luta pelo cessar-fogo precisa, né, de pessoas que tenham a coragem de apontar o que está acontecendo em Gaza pelo que está acontecendo, demonstrar exatamente o que está acontecendo e tentar reunir forças e pressão contra isso. Toda pessoa que hoje está criticando a fala de Lula, ela talvez não tenha clareza disso, né? Mas ela está agindo contra o cessar-fogo. Ela está fortalecendo a posição de Israel, que é uma posição de aumentar a belicosidade, né? A violência contra os palestinos. Gente, sim, existem terroristas de Hamas que precisam ser combatidos? Sim, mas isso cabe, né, a um outro tipo de estratégia. Existe um grande debate na comunidade internacional de como lidar com o terrorismo. Se é uma ação de guerra militar, né, de um Estado contra outro, né, e muitas vezes, como é o caso lá, os terroristas de Hamas não representam o povo palestino. Logo, o povo palestino civil não pode ser responsabilizado porque esses terroristas fizeram. Isso é óbvio. E existe uma outra posição que entende que o terrorismo é uma questão policial, de uma polícia internacional ou de ações policiais integradas, de quando o Estado colabora com instituições internacionais para agir investigando quem foram aqueles que planejaram, que mandaram, quem foram aqueles que autorizaram ações terroristas. E essa posição é uma posição muito mais lógica, né? Eu fiz a metáfora de uma escola. Se tem uma escola que um grupo de sequestradores tomam a escola, a solução seria, por acaso, bombardear a escola? Não. A solução seria um negociador, né, investigar, ver formas de minimizar a perda de civis, a perda das crianças, dos professores, dos funcionários, de todo mundo que trabalha na escola, e a forma melhor de responsabilizar aqueles que de fato perpetraram crime. A ação que a polícia faz, a polícia civil, a polícia normal faz, em relação a esse tipo de caso, é um exemplo para a gente refletir sobre o que está acontecendo em Gaza. Não é? É claro que lá tem uma outra complexidade, mas tem que se ter uma investigação para se descobrir quem são os terroristas e somente esses serem responsabilizados. Você não faz toda uma população civil pagar o preço pelos crimes de uma minoria. Quem faz isso é um Estado terrorista. Quando o Estado faz isso, o Estado está engajando em uma ação terrorista. E esse Estado precisa ser criticado quando faz isso, seja ele qual for. Nenhum Estado, nenhum indivíduo está acima, está numa posição que lhe permite esse tipo de ato bárbaro, esse tipo de ato trágico, monstruoso. E foi isso que Lula criticou, viu, Tabata? Foi isso que Lula queria apontar para levar ao cessar-fogo. E Paulo Coelho fez muito bem em detonar a Tabata nas redes sociais. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.